Quais são as técnicas de argumentação oral que nós devemos utilizar na audiência de saneamento e organização do processo? O objetivo desse vídeo é trazer para vocês algumas dicas ou técnicas de argumentação oral que nós podemos utilizar na audiência de saneamento e organização do processo. Infelizmente, é uma audiência que não é muito frequente. Infelizmente, a gente percebe que tanto advogados quanto juízes e promotores têm a impressão que não sabem muito bem para que ela serve ou como que ela funciona, de forma que é muito difícil nós encontrarmos essa audiência na prática, vermos como é que ela funciona, vermos no dia a dia. E quando ela é designada, quase sempre também o que a gente percebe que os advogados e juízes e promotores ficam meio desorientados, não sabem muito bem o que fazer. É muito raro a gente ver essa audiência sendo muito bem feita, seguindo realmente os requisitos do Código de Processo Civil. Então, o objetivo aqui é explicar para que ela serve, quando que ela é designada e o que a gente tem que prestar atenção nessa audiência de saneamento e organização do processo. Como é que a gente deve falar, o que a gente deve falar, qual que é a nossa preocupação. Como o nome indica, essa audiência de saneamento e organização do processo é para sanear o processo, que é tirar as nódoas, né, os vícios, aquilo que pode impedir um julgamento de mérito. A gente sabe que existe o princípio da primazia do mérito. Sempre que possível, o juiz deve julgar o mérito. Existe o princípio da primazia do mérito justamente por conta dessa lógica. Ou seja, quando você se deparar com um vício sanável, o juiz, antes de encerrar o procedimento sem resolução de mérito, não julgando o pedido, ele deve dar oportunidade para as partes sanar o vício, para corrigir a falha, para apenas se a parte não cumprir com a intimação e não, de fato, sanar o vício, é que o juiz pode encerrar o procedimento sem resolução de mérito. Então, sendo o vício sanável, o juiz deve dar oportunidade às partes para sanar o vício, evitando a extinção sem resolução de mérito. Por isso que a gente fala de princípio da primazia do mérito. Existe uma preferência, uma primazia ao julgamento do mérito. O legislador deixa isso muito claro. O legislador deixa claro que ele vai privilegiar o mérito justamente por conta da formação da coisa julgada material, para que você resolva aquele conflito ali, você tenha pelo menos uma resolução formal e evite que essa discussão se eternize. Então você só vai encerrar o procedimento sem resolução de mérito, de fato, se não tiver jeito. Isso ocorre tanto nas ações, quanto também até mesmo em grau recursal. A gente tem uma série de dispositivos em grau recursal que também privilegiam o mérito do recurso. Quando o vício é sanável, o desembargador ou o ministro deve intimar o recorrente para sanar o vício e evitar a inadmissão do recurso. Também o mérito recursal deve ser privilegiado. Então, vejam só, por conta disso, a audiência de saneamento e organização do processo tem como um dos objetivos justamente identificar quais são os vícios processuais, as possíveis causas de invalidade, identificar se esse vício é sanável ou insanável, sendo sanável, intimar as partes para que faça essa correção e evite o encerramento do procedimento sem resolução de mérito. E, além disso, serve para organizar o processo. Organizar o processo quer dizer, aqui no caso, você preparar o procedimento para a fase instrutória, para a prevalência da fase instrutória. Você imagina que você fazer uma audiência de instrução e julgamento, onde você, por exemplo, vai ouvir diversas testemunhas e você não sabe qual que é o objetivo daquela oitiva, o que você vai perguntar para a testemunha. Então, a audiência de saneamento e organização do processo, saneamento e organização do processo, serve justamente para preparar o procedimento para a fase instrutória e ela precede a IJ, ela vem antes da IJ. Então, algumas técnicas de argumentação oral e algumas explicações eu posso fazer para vocês, eu vou compartilhar aqui na tela. Então, qual a finalidade das audiências de saneamento e organização do processo? Que técnicas argumentativas nós devemos utilizar? No CPC anterior, a gente falava em audiência preliminar. Então, ela se parece muito com a audiência preliminar no CPC de 73. Hoje, a gente utiliza mais a expressão audiência de saneamento e organização do processo. Então, que técnicas de argumentação oral nós devemos utilizar na audiência de saneamento e organização do processo, que é comparável, como disse para vocês, mutatis mutandis, à antiga audiência preliminar. Então, os objetivos da decisão de saneamento e organização do processo é
resolver as matérias preliminares, que são as questões processuais pendentes, aquelas questões que podem impedir um julgamento de mérito. Então, por exemplo, a legitimidade de parte, falta de interesse de agir. Se essas matérias foram arguidas pelo réu na contestação, o juiz deve analisar isso aqui. Aliás, a matéria é passível de conhecimento até ex officio. Normalmente, quando o réu alega isso na contestação, isso é algo que deve chamar a atenção aí no juiz antes de proferir essa decisão de saneamento e organização do processo. O mesmo a gente deve pensar em relação à delimitação das questões de fato sobre as quais vai recair a atividade probatória. Ou seja, se quer provar que o acidente ocorreu em determinado dia, então essa é uma prova, esse é um fato sobre o qual deve recair uma prova. Então, como é que vai provar que o acidente ocorreu em determinado dia? Ah, é por um boletim de ocorrências? É por uma imagem, uma fotografia? É por um vídeo? Qual que é a forma de provar que esse fato aconteceu? Então, isso vai ser delimitado na decisão de saneamento e organização do processo. E o mesmo a gente pensa sobre o ônus probatório. De quem é o ônus de provar que esse fato aconteceu? Então, é do autor? É do réu? Então, essa delimitação também é importante. Definir também quais são as questões de direito importantes para a sentença. Então, por exemplo, vai aplicar o Código Civil? Qual artigo do Código Civil? Ah, é a Constituição? Qual artigo da Constituição? Ah, o Código de Defesa do Consumidor? É esta ou aquela lei? Quer dizer, qual que é a matéria de direito que vai ser objeto de contraditório sobre a qual vai recair a sentença de mérito? E a mesma coisa em relação à designação da IJ. É necessário produzir prova oral? Se sim, vamos designar essa IJ? Quem vai produzir a prova? De quem é o ônus? Qual é o rol de testemunhas? Então, isso tudo vai ser organizado aí nessa decisão de saneamento e organização do processo. E aí, o parágrafo 3º do 357, ele diz o seguinte, que se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então dá para perceber pelo parágrafo 3º do artigo 357 que não é sempre que essa audiência de saneamento e organização do processo vai ocorrer. Ela só vai ocorrer em casos complexos, com matéria de fato e matéria de direito complexa, em que o juiz perceber que a cooperação das partes vai ajudá-lo ao definir todos esses pontos que mencionei para vocês aqui antes, né? Resolver as matérias preliminares, as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato, distribuir o ônus probatório, delimitar quais são as questões de direito, a IJ, se vai ter necessidade de produzir prova oral ou não. Então, a audiência de saneamento e organização do processo vai ser designada justamente nessas causas complexas, não vai ser sempre, em que for recomendável que as partes cooperem com o magistrado para delimitação de todas as questões de fato e direito que eu antes mencionei. Então, sobre as técnicas de argumentação que nós podemos utilizar, nós percebemos o seguinte: quanto à tentativa de conciliação, eu recomendo tudo aquilo que eu já mencionei em relação à audiência de conciliação e mediação. Porque assim como ocorre na IJ, assim como ocorre na audiência de justificação, na audiência de saneamento e organização do processo, também vai ter a primeira etapa dessa audiência é sempre uma tentativa de conciliação ou mediação. Então, todas aquelas técnicas que eu já mencionei antes no vídeo anterior, a gente vai aplicar aqui nessa etapa inicial. Não logrando êxito na conciliação ou mediação, aí a gente vai para outra etapa, que é o seguinte: a gente vai ver quais são as matérias preliminares, as questões processuais pendentes. E aí a gente vai perceber, por exemplo, alguém alegou ilegitimidade de parte, alguém alegou falta de interesse de agir, defeito de representação, falta de capacidade processual, coisas do tipo, quer dizer, são matérias preliminares, matérias que antecedem ao mérito. Então essas questões vão ser enfrentadas e os advogados vão debater esse assunto, vão trazer os seus argumentos para auxiliar o juiz oralmente a fixar e decidir sobre essas questões processuais e sendo afastadas, ou seja, não havendo motivo para extinção sem resolução de mérito, aí as partes vão ajudar o juiz, as partes que eu digo assim, as partes para os seus advogados, vão ajudar o juiz para fixar oralmente os pontos controvertidos, as alegações controvertidas, fixar quais são os pontos de divergência e sobre as quais vai recair a atividade probatória. Então, se
autor e réu concordam sobre determinado argumento, então vai falar com o juiz. Sobre isso aqui não precisa produzir prova, porque isso aqui é um ponto consensual, uma alegação não controvertida. Agora, sobre esse ponto aqui, o réu alega uma coisa e o autor alega outra coisa. Então, é uma questão controvertida. Sobre isso, portanto, deve-se recair a atividade probatória. Então, a prova que vai ser pericial, a prova vai ser oral, né? Vai ser uma testemunha ou coisa do tipo. Então, repito, na argumentação você vai se preocupar primeiro em decidir as matérias processuais pendentes, as matérias preliminares. Se o juiz afastá-las, aí a gente entra na fixação dos pontos, alegação não controvertida, e questões processuais ou alegações controvertidas. Então você vai fixar aí os pontos controvertidos, que alguns autores chamam de questões processuais. O problema é confundir com matéria preliminar, né? Porque o CPC não mudou essa nomenclatura e continua utilizando questões processuais como sinônimo de matéria preliminar, matéria processual. E aqui eu estou falando de questão processual como uma alegação controvertida. Então, repito aqui para ficar tudo claro para vocês. Primeiro, vai se decidir as matérias processuais pendentes que podem levar ao encerramento do procedimento sem resolução de mérito, como legitimidade de parte, como falta de interesse de agir, como defeito de representação, por aí vai. Se o juiz afastar tudo isso e disser que não há motivo para extinção sem resolução de mérito, aí a gente entra numa segunda fase de argumentação, que é justamente a fixação dos pontos, ou seja, das alegações não controvertidas e as alegações controvertidas, ou seja, os pontos de divergência entre autor e réu. Por quê? Porque a instrução, a prova, vai girar em torno justamente sobre as alegações controvertidas, sobre aquilo que autor e réu não concordam. Daquilo que eles concordam, não há necessidade de produção de prova. Então, por exemplo, se o autor alega a juízo uma ação de despejo e o réu reconhece que existe contrato de locação, não tem sentido você ficar discutindo se existe ou não existe a locação. O autor e réu concordam com isso. Agora, se o autor alega que o réu deve pagamento de aluguéis e o réu diz que já pagou, aí eles discordam. Então, isso aí é uma alegação controvertida. Sobre isso aí pode recair uma atividade probatória. Então, isso tudo vai ser debatido nessa audiência de saneamento e organização do processo. Se houver provas a produzir, os advogados devem, nesse momento, especificá-las. Então, ele vai concentrar a produção de provas sobre, justamente como eu falei com vocês, os pontos controvertidos. Essas alegações controvertidas. O autor fala uma coisa e o réu fala outra. Por exemplo, indicar um meio testemunhal, se ele vai indicar um meio pericial, quer dizer, qual que é o meio de prova que ele vai utilizar para demonstrar que o que ele está falando é correto, é verdadeiro. E aí vai fixar também o ônus probatório. Quem tem o ônus de provar o quê? Tudo isso na audiência de saneamento e organização do processo. Perceba que é uma audiência complexa e que eu vejo que não é sem motivo que muitos juízes, promotores e advogados não sabem muito bem atuar nessa audiência de saneamento e organização do processo. Eu gosto de compará-la à antiga audiência preliminar, é assim que ela era chamada, porque na verdade a finalidade é praticamente a mesma. É como se você dividisse essa audiência de saneamento e organização em basicamente algumas fases. Você tem uma fase que você tenta a conciliação ou mediação. Se você não conseguir, você decide as matérias preliminares ou questões processuais pendentes. E numa outra fase você fixa os pontos e as alegações controvertidas, fixa o ônus da prova, quem tem que provar o quê, indica os meios de prova dessas alegações controvertidas. Se vai ser testemunha, se vai ser perícia. E se for necessário produção de prova oral, aí você pode inclusive designar uma outra audiência que chama Audiência de Instrução e Julgamento, AIJ, onde você pode ouvir, por exemplo, testemunha, você pode requerer, por exemplo, ouvir o perito, pode ouvir as partes no depoimento pessoal. E é sobre isso que eu vou falar no outro vídeo. Eu vou falar sobre as técnicas de argumentação oral que nós podemos utilizar na AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. Um abraço, até o próximo vídeo.